Você ficou, BSR, com a sensação de que ele estava falando do caso do Hércules. Eu também fiquei na dúvida se não seria sobre o Fabrício Bruno. Se não estaria, porque o Fabrício Bruno foi na casa de 7 também, né? Eu acho que não. Segundo o que eu pensei, eu achei que foi o Hércules. Mas de qualquer maneira, não chama atenção. Que acabou no Fluminense por mais ou menos esse valor. A gente não sabe de qual nome ele está falando, mas o caso ele contou, os valores estão aí, né? Não chama, os valores assustam. Não é curioso, os valores nesse caso assustaram. Hashtag valores assustam. Não é curioso, né? Você chega para um clube e fala, eu quero contratar, o preço é tanto. O cara não te vende para outro mais barato. Um pouco mais da estranheza do Abel. Mais barato. É mais ou menos. Então, mais ou menos assim. Se foi isso, você tem essas questões, momento, talvez outra sondagem de outros clubos. Então, assim... Tem rivalidade. Eu acho que tem rivalidade. Eu acho que de 18 para 7 eu acho difícil. Muito discrepante, né? Mas acho que em situações dessa acontece. Por exemplo, o Flamengo teve uma proposta para vender o Fabrício Bruno por 13 para o West Ham. O Flamengo aceitou, o Fabrício Bruno não quis. Depois o Flamengo teve uma proposta do Rennes. E que até agora, quando vendeu o Fabrício Bruno, o Globoesporte.com reconfirmou de novo que houve a proposta. O Flamengo não quis, acabou vendendo ele por 7 agora. Tudo bem que no meio do caminho mudou diretoria e tudo, mas enfim. Acho que ali você tem mudança de tempo, de proposta, mudança de fluxo de caixa, necessidade. Às vezes você chega a uma proposta no momento que você está com dinheiro em caixa, você fala, tá bom, para tirar é 10. Aí depois, no momento que você está sem dinheiro em caixa, você fala, pô, aceito 6. Pode acontecer. Mas isso que o Abel falou é uma realidade para o Flamengo, para o Palmeiras, agora para o Botafogo. Quando o mercado sabe que você tem dinheiro, ele vai cobrar mais de você mesmo. E não só no futebol, é na vida. E não só no futebol, é na vida. Então, o Botafogo agora está espantado com isso. Segundo informações que eu conversei com pessoas próximas do departamento de futebol do Botafogo. Hashtag valores assustam. Eles estão espantados que, e não é, já durante a era Textor, quando o Botafogo chegava para conversar, com boas condições de pagamento, saía por mais barato. Depois que ganhou, e que sabem que o Botafogo está com um dono com muita grana. Arrecadou mais de 200 milhões em premiação. 260 milhões em prêmio e tudo, os preços aumentaram. É isso, vai acontecer, não tem o que fazer. E daqui a pouco isso vão ser com outros clubes. Daqui a pouco, se a situação financeira do Corinthians melhorar, vai acontecer com o Corinthians. Se a SAF da Portuguesa começar a rodar aí, vai acontecer com a Portuguesa também. Quando o mercado sabe que você tem dinheiro, fica mais caro. O Palmeiras vendeu Hendrick, vendeu Estevão, assim como o vendeu Palmeiras Vitor Reis agora. Lá de fora, né? Quando chegou a proposta de 30, o Palmeiras não vendeu o Vitor. Porque esperou, porque sabia que o City tinha mais grana para entregar. Então, faz parte da negociação normal, e normal também o Abel se manifestar. E normal ainda, por exemplo, os casos recentes envolvendo o Palmeiras. Quando o Palmeiras quis o Pedro, o Flamengo não vendeu ele. Seria uma hora, até hoje, não. O Paulo teria passado, será a maior negociação da história do futebol brasileiro, mas falou, não vou reforçar o rival, e fez certíssimo. O Santos, em 19, vendeu o Bruno Henrique por menos para o Flamengo, porque o Flamengo não era para o Palmeiras. Por quê? Porque é o adversário direto, histórico, embora no final das contas o Bruno Henrique foi fundamental para o Flamengo ser campeão em cima do Santos, que foi o vice e o Palmeiras foi o terceiro, juntinho. E faz parte do negócio e das escolhas, faz tudo parte do jogo. Eu Só acho que de 18 para 7 é muita coisa. Né? Se for o caso específico do Hércules, pensando no jogador que é um ótimo jogador, você poderia, caramba, será que é? Mas assim, se você pensar, o Fluminense depois de um ano muito ruim e o Palmeiras seria reforçado, também pode ser. O Fortaleza tem condição de falar, não, pera lá, a gente tem como um adversário assim e faz parte do jogo. Mas realmente, 18 para 7 é muita coisa. Eu acho que é isso. Se foi isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é o rival analisando, por exemplo, se for o Fabrício Bruno, que o Hércules, a produção até me confirmou, foi por 4,5 milhões de euros e o Fabrício Bruno por 7. Por 7. Por 7 certinho. Né? Então talvez possa ser. E tem um outro nome também que eu pensei aqui, pode ser o Júnior Santos, que está se falando na casa de 7 milhões também de dólares, né, para o Atlético Mineiro. A proposta do Atlético foi 7 milhões de dólares. Segundo o Globoesporte.com, o Botafogo falou que negocia por 8 milhões de dólares. Então,
Tá Não tentando sei se- chegar no, subir um pouquinho. Mas, enfim, pode ser. No caso do Fabrício Bruno, do Flamengo tem Pode entendido ser, que, pode olha, ser. o Palmeiras é o meu rival, é um rival maior hoje Claro, para brigar pelos sim. títulos do que o Cruzeiro. Eu não vou reforçar o Palmeiras. O Botafogo pode ter achado a mesma coisa. Não, e Ó, também- o Galo não vai jogar Libertadores. e Eu também prefiro o vender caso- pro Galo do que vender pro E Palmeiras. também o caso do Fabrício Bruno, Ah. se for o caso do Fabrício Bruno, é muito isso. No ano passado era outra diretoria, pode ter sido na época que o Flamengo ainda não tinha pago o terreno. E aí, antes do Flamengo não pagar Era o outra terreno, o história. Flamengo tinha 200 milhões parado no carro. Parado não, mas tinha 200 milhões à Disponíveis. disposição. Bom, porque ele ia bom tá comprar o parado terreno. assim. E aí, numa hora, ele fala assim: não, tu quer o Fabrício Bruno? Tá bom, 18 milhões. Agora é outra diretoria que recebeu o outra Flamengo com 3 milhões de reais no caixa. E aí, isso foi dito pelo BAP, né? Nós vendemos. Inclusive, o Flamengo abriu mão do 1 milhão de bônus para receber 7 milhões de euros à vista. Justamente por causa disso. Pode ser, muito bem colocado, pode ser o Fabrício Bruno mesmo, e aí casaria tudo isso. Era o Flamengo, se fosse, né? Exercício, tá, gente? Não estamos cravando. Se fosse o Flamengo, não queria reforçar o Palmeiras, os dois têm pensado mais ou menos na mesma faixa de tabela, nos mesmos títulos. Na ocasião, o Flamengo talvez não precisasse tanto quanto precisava hoje, então pode ser E o isso. Palmeiras tem tido aí, até por conta de questões, eu diria, dinâmicas, né? Desde a pandemia, você não tem um acesso, não só o Palmeiras, mas isso, estamos falando do Palmeiras. É cada vez mais difícil você obter informações, por exemplo, e é o mérito do Palmeiras nesse aspecto. O Felipe Anderson foi um susto para todo mundo, né? Ninguém tinha a menor ideia. Coisas que há um bom tempo atrás... Imprensa italiana falando de Juventus, né? Todo mundo, né? O Felipe Anderson teve que trocar a capa do Tutto Sport. Do Tuttosport. Teve que trocar a capa, De porque no Turim. dia que o Palmeiras anunciou, a capa do dia seguinte do Tutto Sport era Felipe Anderson vai pra Juventus. Isso que era o normal. E hoje, quer dizer, não é porque a imprensa é pior, não, porque você tem um acesso mais complicado. Mesmo isso, não o complicar o acesso é mérito do Palmeiras, mas há um mérito na negociação da diretoria que você não consegue. Antigamente, assim, era um negócio até engraçado. O Palmeiras tinha um momento lá, 2012, 11, né? Que os jogadores mesmo falavam, Marcão, imagina, né? O Marcão mesmo falava, pô, Marcão, você vai jogar? Tá, precisa perguntar pra imprensa. A imprensa sabe mais do que a gente aqui dentro. E era mesmo, era um vazamento. Vazava de tudo no Palmeiras. né? Era Então, incrível. assim, hoje mudou, né?